falei de toda essa parte técnica, atuação profissional, mas nós mulheres temos um papel muito grande nessa transformação do agronegócio, que é através do nosso protagonismo, da nossa liderança e da nossa gestão. Então, eu acredito muito nessa soma do agro juntos, né? Que é homens e mulheres juntos pelo fortalecimento do agronegócio. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nesta semana estou com Alessandra Decicino, diretamente da AgriShow, aqui no stand da piscina, engenheira agrônoma pela UFG, que é consultora, palestrante, influenciadora também. Alessandra, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Muito obrigada, Paulo, pelo convite para esse momento, né, numa feira que é tão referência, Verdade. A gente conversar sobre temas importantes, como gestão, profissionalização, atuação das mulheres no agronegócio, que a gente tem cada vez mais essa presença. É isso aí. Vamos falar um pouquinho da sua história também, né? Desse processo aí. Você que está aí ouvindo já sabe, aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a Alessandra. E Alessandra, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Paulo, é uma das partes que eu mais gosto é poder fazer esse compartilhar. Eu sou natural de Balsas, no Maranhão. Então sou maranhense, nordestina, com muito orgulho. Hoje moro aqui em São Carlos, bem próximo de Ribeirão Preto, e fazendo um trabalho aí em todo o Brasil. Eu sou formada em agronomia há mais de 20 anos. Então são 20 anos atuando no setor do agro, apaixonada por esse setor e fazendo aí uma trajetória que começou na área técnica, né? Comecei na propriedade que produzia soja, milho e algodão com alta tecnologia, seguindo por mais de 10 anos como RTV, né? Representante técnica comercial de empresas nacionais e multinacionais, atuando com todos os produtores lá da região, atendi a região do Maranhão, Piauí e Tocantins, que é o Mapito, uma região bem extensa, que foi uma grande escola e de crescimento para minha carreira. Há 5 anos, fundei a minha empresa, a Geagro Soluções, e a Geagro, ela é no foco de atuar com a parte de gestão no agro. Então, atuo como sua sócia-diretora, atuo como consultora, palestrante e na parte de treinamentos. E a mentoria nasceu principalmente aí na pandemia para somar com os profissionais que querem alcançar alta performance no agronegócio. Legal, muito bacana. Eu queria puxar, assim, tem vários elementos interessantes aí na sua história, né? Mas tem algumas coisas que eu acho que é legal a gente conversar, né? Por exemplo, assim, logo quando você saiu, você foi trabalhar na fazenda e tal, você foi para a área comercial, né? Você se formou há 20 anos atrás, não estamos falando de idade aqui, tá certo? Mas se você se formou há 20 anos atrás, imagino que trabalhar como RTV, quando você começou, sendo mulher e tudo mais, tem todas aquelas questões que a gente já sabe. Como que foi esse período para você, assim? Eu digo, o que você teve que desenvolver de habilidades que você nem imaginava que você tinha que ter para atuar nessa área? É interessante a gente observar justamente esse histórico, porque se hoje a gente trabalha fortalecendo a atuação feminina, 25 anos atrás, quando eu entrei em agronomia no ano de 2000, né? Então eu entrei ali em 99 e 2000, já era uma participação muito baixa. Então, na minha turma, quando eu entrei na agronomia, nós não chegávamos a 10% das alunas. Desses 10%, muitas ficaram pelo caminho, acabaram
acabaram desistindo ou não se encontraram na profissão. Então chegou uma parcela, de fato, na hora de concluir o curso, bem menor. E quando eu fui para a área de produção, né, primeiramente numa propriedade rural, fui a primeira estagiária, então eu era a única mulher da área técnica e com aqueles desafios, né, Paulo? E na época, eu cheguei bem na época de plantio da safra 2004-2005. Então você ir 4 da manhã, desde o soltar do plantio, então como que ficava ali a infraestrutura? Para você ir no banheiro. Não tinha como, tinha que voltar para a sede, que às vezes eram 25 minutos, conforme o talhão que a gente estava, que a fazenda é muito extensa. Então são várias curiosidades que hoje eu falo que são histórias, mas que naquele momento elas eram até limitantes. Sim. Né? Peraí, como que eu vou atuar numa região que eu não tenho uma infraestrutura? É aquele ambiente de uma propriedade que eu ficava distante da cidade 3 horas, em cima de uma serra. Então, quando você tá ali muito jovem, cheio de sonhos, você tem que ter muito foco no seu propósito. Não, eu vim para me tornar referência, eu vim para aprender, para entender o máximo dessa tecnologia e não desistir. E na parte comercial, principalmente, também reproduziu essa mesma realidade. Desde 2005, né, que eu já estava na área comercial. Geralmente eu era a única da empresa, a única RTV, a única ali na convenção, no máximo nem meia dúzia, não fechava uma mão de mulheres que atuavam quando a gente colocava numa convenção Brasil, por exemplo. Então, quando você ia pra toda a região, reunião regional, eu era a única menina. Então, assim, depois veio todo o meu crescimento também pessoal, que é legal posteriormente a gente conversar, mas era sempre aquele impasse, porque hoje em dia a gente já tem uma maior abertura, mas naquela época tinha assuntos assim, eu chegava, acabou o assunto, que agora tem uma mulher na sala. Não faz esse tipo de brincadeira. Então, era realmente... Sabe quando você se sente quase com ET em alguma circunstância? Tipo, tinha programações após o horário de reuniões, que não, a Alessandra fica no hotel, vamos-se o restante da equipe. Então, coisas que acontecem, né, mas principalmente pelo fato de ser uma engenheira agrônoma, uma mulher, em um ambiente majoritariamente masculino, um ambiente que a gente convive ali tanto no campo quanto no corporativo, de muito machismo ainda, que eu tive que desenvolver quais habilidades? Primeiro, resiliência. Segundo, uma boa comunicação, para eu ser o mais assertiva possível nas minhas colocações, na forma como eu me ponderava, que eu me colocava, até para admitir o máximo de respeito dos meus pares, né, da minha equipe. Também ter uma visão, eu falo que assim, não uma gestão de conflitos, mas uma mediação para também me colocar e ser oportuna. Liderança, né, principalmente por isso que eu falo hoje tanto da liderança feminina, então desenvolver a minha liderança, a minha comunicação e o protagonismo, porque realmente eu tive que ir atrás com base naquilo que eu desejava para mim, para minha carreira. Sim. Não chegavam as oportunidades até a mim, eu tinha que construir, fomentar, não desistir, ser persistente, ter constância para alcançar hoje o que eu sou. Sim, sem dúvida. Cara, e a gente, que interessante, né, esse negócio. A gente nem para pra pensar que muitas vezes, por que a gente fala assim, tem pouca mulher trabalhando na fazenda e tal. Cara, pra uma mulher trabalhando na fazenda, tem que ter um banheiro químico lá no meio do negócio, no mínimo, né? Porque homem se resolve ali, faz xixi de pé e tal. Mas, cara, coisas que não passam pela cabeça, né? Às vezes nem é por maldade, mas às vezes nem passa pela cabeça de ter que ter uma estrutura que comporte, né, a mulher ali para trabalhar junto, né, cara? É coisa que a gente nem para pra pensar nisso. Isso, e essa limitação estrutural, quantas profissionais de alto desempenho ou grandes talentos, mulheres que querem estar nessas posições, a gente não potencializa, nem permite. Por quê? Por causa E a mulher com as suas características fisiológicas e físicas, ela precisa sim de uma estrutura ali, de um banheiro destinado a ela, né? Até para ela poder tá ali com o seu máximo de... Não é luxo, mas de estrutura mesmo. Uma necessidade básica, necessidade básica, né? Humana. É isso aí. Então, eu reforço muito essa questão, principalmente nas ações que eu faço de consultoria e com alta liderança e gestão. Vocês querem atrair mulheres, mas o que
a gente fornece de estrutura para que elas venham. Então a gente precisa evoluir e otimizar nessas possibilidades para que a gente atraia e retenha essas mulheres. Eu tenho uma amiga que falava uma coisa muito interessante, porque assim, uma mulher, para conseguir ter um reconhecimento parecido com o que um homem tem, tinha que trabalhar 10 vezes mais, né? E a gente percebe muito isso, né? Porque assim, não tem conversinha, não tem como dar trelinha, não tem como dar conversinha, tem que ser assertivo e tal. E isso, de certa maneira, fez também você ser quem você é hoje, né, cara? Que eu acho que é o grande... Se dentro de uma dificuldade você puder tirar uma coisa legal, né? Eu acho que é isso, né? Essa força de vontade, resiliência, enfim, essas questões todas. Eu faço muitas reflexões hoje, né? A maturidade vem chegando. Quando eu me formei, eu entrei no curso de agronomia aos 16 anos. Nossa, formei super nova. aos 21 anos. Então eu entrei, foi a minha primeira opção, né? Quando eu passei na época em 3 vestibulares. Passei em agronomia na Federal, em gestão do agronegócio na PUC, né? Na Católica, em engenharia agrícola na estadual. Então eu passei nas 3 e com 16 o que eu pensava? Bom, olhando lá na frente, qual que vai me permitir atuar? Porque pra mim desistir nunca foi uma opção. Então, quando eu olhei a agronomia, eu falei, bom, a agronomia, ele me fornece um leque muito grande de oportunidades, que eu sempre falo até pras alunas, nas palestras, pros alunos. A agronomia sempre foi uma profissão do futuro. E eu acredito e defendo muito essa ideia. Então, pra Alessandra, lá naquele momento da decisão, quando eu tinha que ter esse foco, né, desse propósito, e reforçar depois durante a graduação, foi justamente superar. Porque você ouviu uma piada de mau gosto sobre, nossa, peraí, você veio pro curso de agronomia, por que você não tá em casa lavando roupa? Em meados do ano 2000, que não tem muito 2000 tempo, foi né? ontem, pô. 2000 foi ontem. Então, professores dentro da universidade que tinha um certo comportamento até com esse tipo de posicionamento, né? Nem um pouco assertivo. Então, isso é desconfortável. Isso não é um limitante, mas isso, de certa forma, te frustra. Claro. Internamente, nós que somos feitas também de emoção, que é o perfil feminino, isso, de certa forma, mexe com a gente reflete. Então, olhando hoje, 20 anos de formado, que eu acabei de fazer 41 anos, me reforça assim, como eu posso posicionar, ajudar novos profissionais e mulheres para que elas tenham um ambiente melhor. Dificuldade sempre vai ter, sempre, né? Mas como a gente ajudar com a nossa experiência. Sim, sem dúvida. Eu acho que essa troca é sempre muito importante, né? Que muito. É uma das coisas que você tem feito também ultimamente. Você já se perguntou por que é tão difícil analisar o crédito rural no Brasil? O principal problema tem a ver com a baixa qualidade das informações disponíveis ou até mesmo a falta delas, o que implica em uma análise extremamente burocrática e custosa para as empresas que atuam no setor. E é para ajudar nisso que a Serasa Experian, a primeira e maior data tech do Brasil, está no agronegócio, para apoiar seus parceiros tanto dentro como fora da porteira, auxiliando na prospecção, na análise de riscos de crédito e de conformidade socioambiental e além do monitoramento de safras. Para conhecer mais sobre a Serasa Experian, é só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site www.serasaexperian.com.br/agro e confira todas as soluções voltadas para o agronegócio. Seragro é Serasa Experian. Você começou lá na fazenda, teve toda essa trajetória no mundo comercial, 10 anos no comercial, e você fez uma transição. Isso. Conta um pouco, assim, o que te motivou a fazer essa transição? Quais foram as dificuldades que você teve? Fala um pouquinho desse processo, cara. Toda a minha vida, focando na comercial, né, que é onde nós temos a maior parte dos profissionais da área de agronomia atuando, ela tem muitas oportunidades e tem várias possibilidades, como mudança de região, área, oportunidade de carreira. Eu sou casada com o engenheiro agrônomo, né, o Thiago também nessa área que estava na época em multinacional, ele tem uma carreira corporativa e como esposa teve essas várias mudanças. Então, a Alessandra profissional, sempre buscando equilibrar com a vida pessoal. Então, nessa fase eu me casei, me tornei mãe durante toda essa minha carreira da área comercial e chegou um momento que eu, acompanhando, né, meu marido, o que eu percebi? Que sempre que eu iniciava ali também um desafio numa
posição que eu estava em multinacional, eu sempre tive essa opção, esse posicionamento pessoal meu. Quem tiver a melhor oportunidade, a gente acompanha, né? Então a gente tem esse crescimento. E eu nunca titubeei. Quando ele tinha oportunidade, eu falava, vamos, meu nome é pronto. Então eu sempre fui essa esposa muito braço direito dele no apoio. Só que tem o lado do ônus e do bônus. Na parte do ônus, muitas vezes eu fui interrompendo a minha atuação na área comercial por causa dessas constantes deslocamentos, né? Com isso, o que eu percebi? Eu já tinha minha especialização em gestão do agronegócio, onde durante a minha atuação técnica eu falei assim, como levar resultados dentro da porteira e fora da porteira. Então eu fiz minha especialização em lavras na UFLA, focando o quê? Como profissionalizar, como alcançar os melhores números. E quando eu estive na minha transição em mais uma mudança de região do meu esposo, eu vim para a área de serviços, que é onde desde 2018 eu atuo na área de prestação de serviços, com as consultorias e com a prestação de treinamentos, de palestras, de trabalhos em todo o Brasil. Ah, legal. Assim, é interessante esse ponto de vista, né? Porque muitas vezes a gente nem para pra pensar muito nisso, mas esse processo também de se tornar dona da firma, né? De construir essa autoridade também em cima disso, né? Eu lembro que nós começamos mais ou menos na mesma época. Comecei em 2017, você começou em 2018, né? Nesse processo também de redes sociais e tal. E tudo isso, né, culminou no que a gente tá hoje, né? Mas como que foi esse virar de chave? Porque, não, beleza, me tornei isso, mas não deve ter sido tão fácil assim. Lá em 2018, quando eu abri minhas mídias sociais, que até então eram fechadas com o âmbito familiar, de compartilhar uma foto da família. E em 2018, quando eu comecei a compartilhar o meu dia a dia na área da consultoria, eu estava na área de governança e fusões e aquisições, né? M&A, numa consultoria lá em Uberlândia, e comecei a compartilhar o meu dia a dia, as viagens, o meu trabalho como gestora, meu trabalho atendendo os clientes de todo o Brasil, e isso foi despertando um olhar, porque primeiro da questão da consultoria da área de governança, segundo, na parte feminina de você indo levar informações, né? Eu sempre fui muito estudiosa, então gosto de compartilhar conhecimento. E nesse compartilhar, e abrir as minhas redes, as pessoas começaram a ir chegando, o perfil foi crescendo, eu gosto muito de ter essa proximidade do público, né? Eu, Alessandra, gosto muito de pessoas. Então, chegar, conversar, interagir faz parte da minha essência, da minha formação. E durante ali a pandemia que a gente abriu, quando tudo se fechou por causa da limitação física, as mídias nos abriram-se as janelas, né? Então, com isso, foi potencializando, fui aumentando a atuação na parte de live, de lançamento, de criar conteúdos. E hoje o Instagram, ele é uma parte da minha empresa, né? Então, dentro de várias atribuições que eu atuo, hoje as mídias sociais são também uma fonte de renda, de faturamento na empresa. Legal, legal. E conta um pouco, então, esse trabalho que você faz aí na consultoria, né, com gestão e tal. Conta um pouquinho como que você desenvolve esses projetos aí. A gestão do agronegócio, eu falo hoje que ela é mais uma virada de chave que nós temos no agronegócio. Então, nós temos aí um campo que tem uma tecnologia, uma parte técnica avançando cada vez mais. Então, em todas as áreas de insumos, sementes, toda a parte nutricional. Então, o produzir, máquinas, a gente tem muito avanço. Porém, a parte administrativa e de gestão, a gente está crescendo, porém, ainda é um dos principais entraves no agronegócio, porque é a organização dessa propriedade rural, dessa empresa que atua no agro, em algo profissionalizado, mesmo que ela tenha uma estrutura familiar, com pessoas da mesma família que fazem parte. Então, trazer a gestão, reforçar a importância, mostrar o caminho para realmente virar essa chave e falar, somos uma empresa rural de que precisa apresentar resultados, precisa fechar custos, precisa ser eficiente na sua comercialização. Hoje, cada vez mais, ainda mais com os riscos que a gente tem no nosso setor, né? Então, riscos de mercado, riscos de moeda, riscos geopolíticos, riscos climáticos, principalmente. Então, a gestão hoje, ela é um limiar entre, inclusive, a perenidade dos negócios. E a gestão hoje, são mais de 10 anos atuando, eu sou uma apaixonada nessa área e eu acredito que a gente vai trazer grandes evoluções cada vez mais que a gente consolida. Sim. Por isso eu faço tanto, né? Hoje a gente atua em todo o Brasil e junto com tudo isso, os treinamentos, que é levando conhecimento
para as equipes, para as empresas, para as propriedades, para toda a parte de acesso ao mercado, capacitando as pessoas que fazem parte, né? Então a gente chega com as ferramentas, mas também prepara as pessoas para usarem as ferramentas. Sim, sem dúvida. Cara, assim, a gestão pra mim, eu trabalhei muito tempo nessa área também, né? Eu comecei na parte de mercado, estudando análise de mercado e tudo mais, a parte de gestão, né? Que foi um dos temas até do meu trabalho de conclusão de curso e tal. E, cara, pra mim, a gestão é um dos, se não o único, fatores que vão fazer pequenos e médios continuarem no negócio. Exato. Porque, assim, cara, não tem pra onde correr. Do jeito que nós estamos hoje, se não tivermos estruturado todos esses processos e tal, cara, vai acontecer o que aconteceu em outros países, que tá muito, o grande como o pequeno, que vai ficando cada vez maior, e grandes grupos e tal. A gente já tem grandes grupos, mas tem muitos pequenos e médios ainda, né, que tem na gestão uma possibilidade de prosperidade para manter o legado da família, né? Isso, e é através da gestão que a gente organiza. E eu falo, a gestão ela não é complexa. A gestão ela vem para facilitar o dia a dia produtivo. Então, é com a gestão que a gente organiza desde o diagnóstico, otimiza os processos, entende e consegue ter uma visibilidade de tudo que é utilizado naquele investimento para que a parte produtiva seja um pilar complementar. E depois a continuidade, a comercialização, a melhor estratégia seja eficiente. Isso a gente falando para dentro da porteira. Falando para fora da porteira, com um mercado de tantas consolidações como a gente vivencia, principalmente nos últimos 5 anos no agronegócio, é também ou onde você vai se manter vivo no mercado ou onde você vai ter que partir para uma estratégia de venda ou de fusões para poder se manter na atividade. E mesmo se for fazer uma fusão, você tem que ter os números, né? Você tem que ser uma empresa atrativa para o mercado. Exato. Uma empresa desorganizada, sem resultados econômicos, não vai ter uma boa negociação e nem vai achar um comprador. Isso. Então a gestão ela é a base para tudo que se faz hoje no agronegócio. Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. E também fala um pouquinho pra gente ir pros finalmente aqui, dessa parte de treinamento. Porque assim, tem uma coisa muito interessante, não sei se você tem essa mesma percepção. Toda propriedade, ou empresas de maneira geral, quando a gente fala de propriedades rurais, eu acho que isso fica mais claro. Normalmente quando começa-se um processo de profissionalização do negócio, normalmente quem tá na operação não é quem faz. Ou é o filho, a filha, a esposa, né, que cuida do administrativo, financeiro, normalmente parte delas, né, dessas pessoas, né? Só que precisa-se que você tenha um certo conhecimento. E eu acho que é nessa lacuna que você entra para capacitar essas pessoas para esses processos? Exatamente. Eu falo que a parte de capacitações ela tem somente 2 caminhos. Ou você treina e corre o risco de perder para o mercado, ou você não treina e você fica com uma pessoa ineficiente, sem preparo. Eu sempre recomendo a primeira, né? Você investir, capacitar, treinar. E isso envolve o autodesenvolvimento, que é onde eu entro muito com as mentorias. Sim. Que é trazendo até para criar uma velocidade mais efetiva através com o programa de mentorias, Alta Performance em Agro, as mentorias em liderança e em gestão, para a gente otimizar e alavancar, né? Principalmente por ser online. Sim. Então, hoje, quando a gente olha a capacitação, e eu já vou fazer um adendo na questão das palestras, porque a palestra a gente consegue ter uma capilaridade ainda maior. Então, hoje, quando eu olho, né, mais de 150 palestras que eu já realizei em todo o Brasil, mais de 25 mil pessoas impactadas, foram 25 mil sementes plantadas de conhecimento, de insights, de provocações, de também deixar uma pulguinha ali atrás da orelha sobre o que estão fazendo. Para quê? Para que a gente consiga plantar e ter melhorias e colheitas. Sim. Então, hoje, falar em conhecimento, que é uma adoção de tecnologia dentro do negócio, no agronegócio, ele também é muito importante. Ainda mais com essas novas gerações que estão chegando e pelo turnover alto que nós temos no nosso setor. Sem dúvida, sem dúvida. Turnover é super alto, né? Muito alto. Pensa ali. Antes da gente ir pros finalmente aqui, você falou ali atrás, deixa eu puxar isso aí, né? Porque assim, beleza, você fez todo esse trabalho, né? A gestão, a consultoria, e aí foi surgindo a oportunidade de você comunicar não só como palestrante, mas também como influenciadora, né? Como que tem sido esse processo aí pra você? Olha, comunicar, eu falo que ele
pra mim é até uma mola muito propulsora, porque eu tenho um propósito muito grande de trabalhar na valorização do agronegócio. Não é defesa, porque você defende algo quando ele está errado. Então a valorização é mostrar tudo aquilo que a gente de fato faz, que é importante, que é sustentável, que é inovador, mas não somente para as pessoas que fazem parte do nosso agronegócio, mas para as pessoas que estão fora do nosso agro. Então, comunicar hoje, principalmente através das mídias sociais, tem sido uma oportunidade de falar sobre o agro para quem não conhece essa nossa realidade. Então, como comunicadora, como influenciadora, eu faço trabalhos, né, muito focado em eventos, em feiras, em ações para vincular a minha área de conhecimento para potencializar junto com uma marca uma informação. E isso tanto na parte das mídias, né? Hoje estou no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, também no site, para a gente estar fomentando, falando a várias vozes. E também, junto com tudo isso, eu sou voluntária em algumas ações educativas, que é um compromisso civil, social, como mãe, como ser humano, como esposa, para deixar um legado no agronegócio e na sociedade para as novas gerações, né? Então, isso é como ajudar com a minha história pessoas que ainda desconhecem. Ah, legal, muito bom, muito bom. Obrigado aí, viu, por você ter topado essa conversa aqui, né? A gente conseguiu arranjar de última hora aí, deu tudo certo, graças a Deus. Que bom que você pôde participar aqui com a gente. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho aí que você tem desenvolvido ao longo desses anos. Eu sei que a resiliência tem que ser grande, né? Pra conseguir manter o negócio. Então, muito legal. Parabéns, viu? Paulo, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Eu quero deixar uma mensagem final, né? Principalmente para os profissionais que atuam e para as mulheres, né? Falei de toda essa parte técnica, atuação profissional. Mas nós, mulheres, temos um papel muito grande nessa transformação do agronegócio, que é através do nosso protagonismo, da nossa liderança e da nossa gestão. Então, eu acredito muito nessa soma do agro juntos, né? Que é homens e mulheres juntos pelo fortalecimento do agronegócio. E aí, fico super à disposição para que a gente venha sempre fazer essa soma de força, soma de propósitos em prol do agro. Muito obrigada. Muito bom. E para quem está escutando a gente aqui agora, como que pode acompanhar o seu trabalho? Convido vocês a seguirem o @AlessandraDeCicino em todas as mídias, né? Então, estou no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E no site www.alessandradecicino.com.br. Também lá tem todos os meus contatos, e-mail, com WhatsApp, pra gente aí tá atendendo todos. Maravilha, maravilha. Agora, Alessandra, a gente tem uma parte no podcast que é a parte mais importante, que é o nosso glorioso quiz. Ótimo. Vamos nessa? Vamos lá. Não tem pegadinha, viu? Como eu falei, não tem pegadinha. Vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à cabeça. Alessandra DeCicino, qual que é a sua música antiga predileta? Tocando em Frente. Tocando em Frente, essa música é muito boa. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Bonito, no Mato Grosso do Sul. Bonito, é muito bonito mesmo. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Carne de sol com cuscuz nordestino. Aí sim. E indica pra gente um livro que de alguma maneira te impactou e que você pode compartilhar com a gente. Gestão do Amanhã. Ah, do Salib Neto, Isso. né? E do Magaldi, né? Exato. Eu li esse livro esse ano. Que legal! É verdade. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Continua. Você tá construindo uma trajetória que vai fazer a diferença para muitas pessoas. Continua, seja persistente e nós vamos colher juntos esses frutos. Só vai, né? Só vai. Muito bom, e pra você que ouviu esse episódio meu com a Alessandra aqui até agora, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então, assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram. O link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Alessandra, de novo, obrigado por ter topado esse papo. Eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Fica Muito obrigada, pessoal. Que Valeu. bom fazer parte e que venham novos episódios. Com certeza, valeu. Obrigada.
aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.